No dia da prova eu tenho uma caneca. No dia da prova eu fico tomando um cafezinho na minha caneca enquanto vocês fazem a prova. Minha canequinha, assim, ó. E aqui diz assim, ó. Lágrimas dos alunos. Eu fico tomando lá, né? O Luiz sabe que não é assim, né, Luiz? É tranquilo as provas, né? Ora, ora, quem vejo. Hã? Triste por não ter acesso às redes sociais, eis que surge. Hã? Muito bem. Muito bem, gente. Já coloquei a nossa gravação a começar. Já passaram 5 minutos iniciais, né? Então, vamos dar início à nossa revisão. Então, nós já estamos aí no dia da revisão. Já passaram os conteúdos aí na primeira semana, primeira, segunda, a segunda, a terceira, segunda. E este conteúdo, então, da aula 1 a 6, que foi até a aula passada, compreende as avaliativas que vocês têm que fazer no Moodle, né? Tá lá a avaliativa 1, valendo 2 pontos, que encerra hoje às 23h59. Quem não fez ainda? Tem os olhares aí me dizendo que não fizeram a prova, a avaliativa ainda, né? Muito bem, Luiz. Sinceridade é tudo, Luiz. Eu sei que, né? Mas vale 2 pontos, tá? E encerra hoje às 23h59. Então dá tempo de chegar em casa, ainda quem não fez, e fazer, né? Não esqueçam desses detalhes, são 2 pontos. E a avaliativa 2, lá no Moodle, que vale 2 pontos, encerra dia 11, que é o mesmo dia da prova, inclusive, né? Então o bom é não deixar para o último dia. A avaliativa 2 vale 2 pontos, encerra no dia 11, ao meio-dia. Então quem gosta de deixar para o último dia, atenção, né? No dia 11 não tem como fazer de noite. A avaliativa 2, tá? Estilo de vida, né? É um esquecimento programado, né? Que se diz, né? Eu deixo para o último dia, mas é de propósito, né? Eu programei que fosse assim. Aham, sei, sei como é. E aí são 4 pontos, né? Na N1. Para fechar os 10 pontos da N1, temos o trabalho, que entrega até o dia 9, até o final de semana próximo, né? Sábado, dia 9. Entrega o trabalho disciplinar, que vale 6 pontos. Sem mistérios no trabalho disciplinar. Por quê? Os nossos exercícios de aula, a gente foi desenvolvendo, tá? Passo a passo, o mesmo processo ali do trabalho disciplinar. Então, quem fez o exercício 1 e 2 da primeira semana, o exercício 3 da segunda semana, o exercício 4 da semana passada, já fez todas as etapas do trabalho. Agora é só ajustar, fazer ali, né, uns pequenos acréscimos, né, melhorias eventuais ali nesses itens e acrescentar lá no trabalho. Abre lá a barra atividades do Classroom, clica no trabalho, vai abrir o arquivo, tem lá letra A, B, C, D, E, F, G. Está lá. Só inserir, né, as informações devidamente ajustadas. Quem não fez o trabalho ainda? Né? Muito bem, Luiz, sincero. Luiz sincero. Mas não vamos esquecer, então, né? Tá aí no finalzinho do prazo, né? Dá para fazer no sábado. Quem gosta de deixar para o último dia, ou seja, aquela estratégia programada, né? Para o último dia, não que seja esquecimento, né? Mas está tudo devidamente, né? Planejado. Né? Só não deixe, né, passar desse último planejamento aí, né? É. Tá? E aí a gente já tem a nota fechada da N1. As 4 avaliativas, 4 não, os 4 pontos das 2 avaliativas no Moodle e os 6 pontos do trabalho disciplinar. Bom, aí no dia 11, segunda-feira, próxima segunda-feira, nós não estaremos aqui, né? Vocês que estão bem presencialmente. Dia 11 é dia do professor. Ninguém deve ter lembrado disso e provavelmente não trouxeram presente hoje. Mas aceito, né, na próxima segunda-feira, né,
que vocês tragam alguma coisa, uma lembrancinha, né? Professor, pode ser uma melancia ou pode ser chocolate, aquela história que você já conhece, né? A melancia é pesada, não dá para trazer, mas o chocolate, né? Olha como facilitei, né? É saudável, o chocolate dá serotonina, né? Deixa a pessoa feliz, né? São coisas saudáveis. Pode ser 100% cacau, que é mais saudável ainda, né? Para quem vive uma vida fitness, que nem a Kemelin, né? Não come doce, açúcar, né? Diz a lenda, né? Diz a lenda. Mas, dia 11 vai ser postado para vocês no Classroom as instruções da prova e o código. Então, um pouquinho antes das 19 horas, no dia 11, vocês vão acessar o Classroom, vão ler as instruções, vão copiar o código. E às 19 horas, lá no Moodle, já vai estar acessível a prova. Abaixo lá da semana 1, 2, 3 e 4, dentro do Moodle, ead.qi.edu.br. Acesse a disciplina de planejamento estratégico, abaixo da semana 1, 2, 3, 4, vai aparecer lá, tarefa avaliativa final. Aí vai aparecer turma de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de todas as turmas. Claro que vocês vão escolher da turma de vocês, né? Para colocar o código da turma de vocês. Se tentarem colocar o código em outra turma, não vai funcionar, né? Então, atenção em relação a isso. E 10 pontos valendo essa prova. São 10 questões já as tradicionais, que sempre acontecia nas outras disciplinas, para quem já fez disciplina antes. Mas agora tem mais 5 questões extras, totalizando 15. E aí o tempo de prova vai ser 1 hora. Não. O código da prova vai ser postado para vocês no Classroom no dia da prova, junto com as instruções. Lê as instruções lá no meio, tá lá, código da prova. Aí tu vai acessar o teu Classroom, lê as instruções, copiar o código. Aí tu vai acessar o teu Moodle, com o teu RA e tua senha. Aí tu vai selecionar a disciplina de planejamento estratégico, abaixo das 4 semanas vai estar a prova. Tu vai clicar nela para fazer e ela vai te pedir um código, que é esse que foi passado lá no Classroom. Só no dia 11, tá? Vale 10 pontinhos, 1 hora para a realização da prova. Então, quem entrou antes ali no Classroom, leu as instruções, copiou o código, e às 19 horas em ponto acessou a prova, até às 8 é o tempo que tem para fazer. Já sai na hora. Tu clicou ali em finalizar e enviar, já corrige, já diz que nota que tu ficou na prova, na N2, tá? Então, eu cheguei do trabalho 7h30 da noite. Aí tomou um café, não vai fazer a prova sem comer nada, né? Comeu alguma coisa. Aí entrou na prova ali 15 para as 8, 10 para as 8. Aí entrei na prova 10 para as 8. Tem 1 hora para fazer, então até 10 para as 9 a prova está valendo. 10 para as 9, 1 hora depois, ela vai fechar automaticamente. Se tiver feito 10, 12, às 15. 1 hora de prova. Claro que é o tempo de aula, né? É das 19 às 22. Se eu entrar, por exemplo, às 21h30, aí não tem 1 hora de prova, né? Vai ter meia hora só, porque fecha às 22, geral. Tá? Tem 1 hora de prova dentro do horário da aula, das 19 às 22. Tá? Valendo, então, 10 pontos, 15 questões. Média final, N1 mais N2. Embora seja feriado, os professores não vão trabalhar, eu vou estar acompanhando lá a grade de notas. A hora que sair as notas de todos vocês, eu vou fazer o fechamento das médias, vou fazer o fechamento, ata da turma, vou postar as notas. Antes da meia-noite, vocês já vão dormir assim, ó. Passei. Né? Ou eu vou estar tomando aquela minha canequinha, né? Lágrimas dos alunos, né? Para que eles, eventualmente, acontece, né? Acontece. Não, né? Tu tem acesso só à tua nota. Então vai estar postado lá no portal do aluno, vai ser postado no portal do aluno as notas. Tu vai entrar no teu perfil e vai ver a tua nota, né? N1 e N2, e só tu tem acesso, né? Com a tua senha, enfim. Claro, N1 mais N2 divididos por 2 tem que dar no mínimo 6, né? Então, fiz, mas esqueci de fazer o trabalho. Aí ficou só com 4. Fiz, tirei nota máxima, tá? Na avaliativa 1 e 2 no Moodle. Fiquei com 4, mas esqueci o trabalho. Aí fiz a prova, tirei 4 também. Soma N1 e N2, 4 mais 4, 8. Divide por 2, 4. Ficou abaixo da média 6. Aí, se acontecer essa cena desastrosa que eu contei aqui, aí tem que fazer a substituição, tá? No dia 30 do 10, às 9 horas, é um sábado, 30 de outubro. Acessa de novo o Moodle,
disciplina de planejamento estratégico, abaixo da semana 1, 2, 3, 4, abaixo da prova final, vai aparecer lá substituição. Às 9 horas da manhã, acessa, faz lá 15 questões, nessa não tem código de acesso, né? Só clicar e acessar e fazer a substituição. Essa nota, então, substitui uma das notas, da N1 ou N2, a menor. Então, como as duas foram iguais 4, né, substitui, por exemplo, a N2. Aí, quanto é que eu tenho que tirar na prova de substituição? No mínimo 8, né? Tiro 8, substituo a N2. Na N1 fiquei com 4, soma as duas, né? 4 mais 8. Matemática. Ai, calculadora, 12. 4 mais 8, 12. Divide por 2, 6. Passa por média. Então, a substituição ajuda nesse sentido, tá? Caso fique abaixo da média, ainda tem essa chance, né? Dia 30, às 9 da manhã, fazer ela, tá? Então, esse é o nosso processo avaliativo, já conhecido de vocês. Primeiro dia de aula, a gente fez o contrato pedagógico, detalhou tudo isso, né? A gente abriu o Moodle, mostrou como é que é os acessos no Moodle. A gente abriu o Classroom, mostrou como é os acessos, onde fazer o trabalho. E esse vídeo do contrato pedagógico está disponível para vocês lá no Class, na barra atividades. Tem um tópico chamado contrato pedagógico. Tá os slides do contrato pedagógico e mais o vídeo com a explicação detalhada. Então, não lembro como é que faz para acessar o Moodle? Olha lá no vídeo. Não lembro como acessar e enviar o trabalho disciplinar? Olha lá no vídeo do contrato pedagógico, né? A gente detalhou isso. Um vídeo ali de 1 hora e pouquinho, mais ou menos, né? Então, é válido, assim, caso tenha esquecido. Antes da gente começar a nossa revisão, alguma pergunta, alguma dúvida sobre essas datas, enfim, processo avaliativo? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos começar a nossa revisão. A ideia da revisão, é claro, é pegar alguns tópicos, os mais importantes, retomar eles com vocês. Vocês, claro, né? Além desses tópicos que são importantes, vocês vão focar bastante nesses focos, né? Aí da revisão. Mas, todavia, entretanto, né? Não é só isso que vocês vão estudar. Tem que estudar todo o conteúdo para se preparar para a prova, né? Da aula 1 a 6, tá? Mas esses tópicos são importantes. Depois desse conteúdo que a gente trabalhar, vamos ter ali na segunda parte da aula, depois do intervalo e chamada, exercícios de revisão, tá? Esses exercícios também são muito importantes para a prova do dia 11. Então, vocês vão ter os slides da revisão, vão ter o vídeo da aula da revisão gravada, vão ter os exercícios da revisão, que com certeza vai ajudar muito para se preparar para a prova. Então, chegou o final de semana, a prova é na segunda, dá uma olhadinha de novo no vídeo da revisão, anota os tópicos importantes para reler na apostila, enfim, né? A ajudar consideravelmente, né, no dia da prova, tá? Claro, não se exclui aí os exercícios. A gente vai fazer exercício de revisão e esse exercício de revisão, assim como aconteceu nas aulas, ele fica lá no Classroom disponível, né? Fica lá. Quiser rever depois de novo, vai estar sempre lá. Então dá para abrir de novo, anotar, refazer os exercícios, tá? Então iniciamos com os 3 elementos, né, dessa disciplina, que é o planejamento estratégico, tático e operacional. Claro que o tático e o operacional, eles decorrem do planejamento estratégico, que é o elemento mais preponderante aqui, né? Está no topo da nossa pirâmide, né? Então, do estratégico, nós temos reflexos no tático, no operacional. No estratégico, nós temos os elementos conceituais, as políticas da empresa, as definições, né, os norteadores de missão, visão, valores. Ou seja, tudo aquilo que é conceitual, né? São políticas da empresa, tá? Então, o planejamento estratégico ele é conceitual. O planejamento tático, ele busca, através desses elementos conceituais e políticas, traduzir para o meio operacional, né, esses conceitos. Como que o tático faz isso? Né, o nível tático da empresa, onde estão lá os departamentos, gestores de área, por exemplo. Eles vão buscar metodologias, processos, ferramentas de gestão para traduzir a forma como a qual, né,
estabeleceu essas políticas. Então está dito ali que a empresa quer ser líder no mercado, atender com qualidade, né? Entre outras coisas. Os valores, missão, visão da empresa. Como é que o tático vai, o nível estratégico, vai ser traduzido pelo tático? A palavra mágica é essa, né? Traduzir. Então, o planejamento tático ele é uma tradução do nível conceitual para o nível operacional. Então, ele tem que dizer para o nível operacional o que, que é isso aqui, o que, que é esse conceito, né? Para isso, ele vai utilizar, então, fluxos, processos, ferramentas, né, de gestão. Por exemplo, instrução de trabalho. Uma instrução de trabalho que demonstre como o operador da máquina, como o vendedor, precisa executar a sua atividade. Então, o planejamento tático está traduzindo as ideias conceituais para o meio operacional. Olha, para a gente ter um bom atendimento ao cliente, eu preciso que tu siga esses e esses passos para conseguir lá fazer uma boa venda, ou que o produto tenha determinada qualidade, características. Então, tem uma instrução de trabalho que traduz para o operacional, né, a ação, a forma de fazer. Aí no planejamento operacional, a gente tem um nível de ação, um nível de execução das atividades conforme elas foram planejadas, desenvolvidas, pensadas pelo nível tático que traduziu aqueles conceitos lá, né? Missão, visão, valores. Então, o nível operacional não se ocupa exatamente, né, desse entendimento mais direto, né, lá dos conceitos. Ele se preocupa com a ação, porque ele executa aquilo que o nível tático pensou, planejou, tá? Então, essa grande diferença entre os três, sendo que, claro, o planejamento estratégico, ele é aquele que, né, vai dar o norte para a empresa. Que, inclusive, estava diretamente ligado com o nosso primeiro exercício lá, da primeira aula. A gente tinha que fazer lá o propósito da empresa. Quem é que define o propósito? É o nível estratégico. O que, que a empresa faz para atender o seu público, seus clientes? De que forma? Quais necessidades? Quais problemas? Expectativas a empresa deseja atender daquele público, daquele cliente. O propósito é resolver essas situações. O produto vem depois, né? Pensa no propósito, por que, que ela existe, para depois definir qual é o produto que vai atender essas expectativas, necessidades ou resolver esse problema, tá? Então, muito claro, né? Bem definida a diferença entre ambos. Bom, cada nível de planejamento tem as suas características, tá? E eu vou ressaltar aqui para vocês as características do planejamento estratégico. Em termos de prazo, ele tende a ser o mais longo. Por quê? Porque ele vai planejar o futuro dessa empresa, os fundamentos, os conceitos, as políticas, a estratégia, né, norteadora, missão, visão, valores, né? Isso não é revisto todos os dias, né? A empresa não vai mudar isso aí toda hora, né? Isso é longo em termos de prazo de realização e em termos de depois de estabelecimento. Depois de estabelecido, não é mudado a toda hora, né? Então, ele é mais longo em termos de prazo. É claro, né, que a sequência lógica é que o nível tático de planejamento, ele é intermediário, médio, né, e o operacional é de curto prazo. Óbvio, né, o operacional, todos os dias a gente está fazendo aquela ação. Então, hoje eu tenho que produzir tantos produtos, amanhã eu tenho que produzir outro produto, tanta quantidade. Ou seja, todos os dias, curto prazo, né, operacional. Né? O PCP da empresa está pensando nisso, né? Está pensando no processo. Né? O PCP da empresa está traduzindo, então, hoje produz isso, amanhã produz aquilo, depois amanhã produz aquilo outro. Tem toda a programação da semana, prazo intermediário. Mas o operacional, hoje o que tem para fazer? Amanhã, então é um curto prazo. Tá? A amplitude, ele é mais amplo, o estratégico. Por que, que ele é mais amplo? Ele afeta a toda a organização.
todos os departamentos, em nível tático, né, precisam atender a esses conceitos de missão, visão, valores. Então, RH, marketing, comercial, logística, expedição, produção, todos eles vão ser afetados pelo planejamento estratégico. Eles têm que seguir aquele norte, aquelas políticas, aqueles conceitos. Em nível operacional também, a mesma coisa. Então, atinge toda a empresa, todos os níveis e todos os departamentos. Claro que o tático não, né? Ele não atinge todos os níveis, né? Não tem essa amplitude toda. Por quê? Aquilo que é definido, por exemplo, pelo PCP para produção, é para produção. É mais específico, né? Não é para toda empresa. Aquilo que foi definido em nível tático para o comercial não afeta, né, diretamente a expedição. Tá? Quanto aos riscos, são maiores, porque como ele é mais amplo e afeta toda a organização, obviamente, né, se ele não tiver sido bem feito, bem realizado, e encaminhar a empresa, como ele é um norte, né, encaminhar a empresa para algum caminho que não seja o melhor, com certeza, o impacto desse desvio de curso trará maiores problemas. Tá? Quanto às atividades, ou seja, ele define os fins e os meios, e ele define também quão é, né, importante seguir aquele processo todo lá. Política, conceito, propósito, missão, visão, valores. Então, claro, né? Não tem muita flexibilidade, porque está definido conceitualmente qual é a missão da empresa. Então, outros departamentos não podem pensar seguir outro caminho ou ter outra missão que não aquela, né? Definida pelo plano estratégico. Então, é menos flexível, né? Nesse sentido, tá? Bom, as vantagens do planejamento estratégico, tá? Ou seja, fica mais fácil tomar decisões? Sim. Por quê? Agora todo mundo, todos os departamentos, os grupos de trabalho, os gestores, as pessoas no plano operacional sabem o caminho. Fica mais fácil tomar decisão. Bom, está definido que os valores da empresa são esses, esses e esses. Como é que o nível de operação vai se relacionar com clientes ou com os outros envolvidos? Conforme está definido. Então fica fácil tomar decisão. Né? Cumprimento de prazos, está lá, né? É um dos valores da empresa definido no plano conceitual. Aí eu estou com uma situação, um problema lá no nível operacional, uma decisão a tomar, né? Não faz hora extra para entregar aquela mercadoria, né? Eu tinha que entregar hoje, mas aí eu vou ter que pedir hora extra para o pessoal. Se está dentro do escopo da empresa, né? Entregar no prazo, então talvez valha a pena, né? Seguir a política da empresa. Claro, dentro dos controles do gestor que vai definir isso também, né? Não é o nível operacional que vai tomar a decisão final. Olha, a política da empresa é entregar no prazo, o gestor vai dizer, não, então dá para a gente fazer, né, essa hora extra e entregar esse produto hoje ainda. Encerra às 18 horas entregas, mas um dos valores é entregar no prazo. E o gerente vai dizer, não, então, vamos fazer mais uma hora extra, leva meia hora para ir, meia hora para voltar, mais uma hora extra para fazer essa entrega, dentro do prazo, no mesmo dia. Pode ser? E assim deve ser feito, né? Planejamento estratégico não pensa somente no amanhã, mas pensa em mais longo prazo, para o futuro dessa organização, né? Já que é uma perspectiva da visão. A visão diz onde essa empresa quer chegar, não é verdade? A visão define, né? O quanto de mercado eu quero abarcar para o futuro, quantas filiais, se eu quero deixar de ser regional, me tornar nacional, se eu não sou nacional, quero me tornar internacional, né? Quero me tornar, enfim, referência naquela área dentro do mercado, isso está definido na visão, né? O planejamento estratégico ele permite que as empresas tracem metas para alcançar objetivos importantes e lucrativos. E nós temos aí o ciclo básico do planejamento estratégico integrado. Ou seja, nós temos o plano estratégico, tático e operacional, mas entre eles nós temos análise e controle, por exemplo. Então, se eu fiz um planejamento estratégico, ele é suficientemente claro, conciso, preciso para o pessoal tático conseguir traduzir tudo isso para o operacional, eu tenho que fazer essa análise, né?
Análise e controle dos resultados. O tático não consegue achar as ferramentas, os processos, a metodologia necessária para fazer com que o operacional cumpra, né, com esses conceitos. Então, talvez a gente não tenha feito a melhor formulação, a melhor conceituação. Então, precisa analisar e controlar. Não está dando resultado, a gente precisa rever esse processo, essa política, essa missão, essa visão. Tá? Então, um destaque especial para análise e controle, que sempre acontece, tá? Em todas as fases. Saiu do estratégico, foi para o tático, análise e controle. Saiu do tático, foi para o operacional, análise e controle. Sempre é uma correção, um meio de correção entre os níveis. E claro, né, a gente tem um feedback para isso, né? Bom, quando a gente fala, então, em planejamento estratégico, a gente fala em conceitos. O primeiro conceito que a gente vê, ou que a gente viu na primeira aula, né, foi o conceito de negócio, né? Que corresponde às necessidades e expectativas mais amplas dos clientes. Ou seja, não é o produto, lembra, né? A gente conversou sobre isso lá na primeira aula. A gente não define agora, no conceito de negócio, qual vai ser o produto, mas sim qual o problema que eu quero resolver. Então, às vezes, as maiores empresas, aquelas que trazem mais faturamento, né? Ou que se posicionam melhor no mercado, inicialmente são essas. Por quê? Ela não pensou nem qual é o negócio, ela está pensando num problema. Eu tenho que atender uma necessidade, uma expectativa, resolver um problema. Achei um problema, pensei como esse problema afeta as pessoas, aquela comunidade, aquele povo, aquela população, analisei bem esse problema, conheci a fundo do que se trata, e aí depois eu fui pensar, bom, como é que eu posso agora resolver esse problema? É um serviço? É um produto? Se for um serviço, qual tipo de serviço que vai resolver esse problema? Bom, aí eu posso ofertar, e a gente chama isso de inovação, né? Uma coisa para aquele público que resolve um problema que nem ele mesmo às vezes sabia que tinha. Isso veio do meu processo de conceituação de negócio. Eu estava formulando, concebendo um negócio. Tipo rede social. Até aparecer, a gente não sabia que precisava. Né? Até surgiu o carro. Antes de surgir, a gente não sabia que precisava. A gente andava muito bem de charrete. Né? Eu sou da charrete. Não me vem com carruagem. Né? De cavalinho, né? De burro, né? De camelo, a pé, de barco, né? Bonde. Aí depois surgiu o carro. Bom, aí foi uma inovação. Quem é que pensou nisso? Ele pensou no carro? Não, ele pensou na necessidade de locomoção. Né? Porque as cidades estavam crescendo, já estavam saindo ali da segunda revolução industrial, muita movimentação, maior recurso financeiro na mão das pessoas que estavam trabalhando nas indústrias, né? E tinham que se deslocar em grande volume, e nem sempre, né, os meios disponíveis eram suficientes para atender isso. E aí o industrial, pensando a respeito disso, foi lá e Henry Ford, vamos fazer um carrinho, né, para resolver esse problema de locomoção, de mobilidade. Então, geralmente, as ideias que perduram ao longo do tempo, né, e negócios que vão dar certo são esses. E não o contrário. Eu gosto muito, que nem eu falei na primeira aula, gosto muito de caneta. Óbvio, né, eu sou professor, tem que escrever no quadro, gosto muito de caneta. Então, o meu negócio vai ser vender caneta. Eu que gosto da caneta. Será que o meu público tem este problema? Então, eu faço o que eu gosto ou o que o público gosta, o que os clientes querem? Esse negócio de vender caneta provavelmente não vai dar muito certo, né? Porque sou eu que gosto de caneta, não são as pessoas. Então, a ideia de negócio não funciona desse jeito, né? Eu não defino primeiro o que eu quero vender, para depois ver se o público vai querer. É o contrário. Eu vejo primeiro o que o público necessita, as suas expectativas, desejos, problemas, para pensar num produto que atenda. Quanto maior for o problema e maior for o número de pessoas que vai ser beneficiada pela solução do problema, tanto mais aceitação vai ter o meu produto ou serviço. Isso é o conceito de negócio, e assim que se começa do jeito certo, né, estratégico, um negócio. Bom, a definição do negócio da empresa, nosso primeiro exercício era isso, né? Pensar no conceito e pensar quem são esses clientes. Pensar num problema
né, num conceito. O meu propósito é resolver o problema de mobilidade. Tá, quem são os clientes que têm problema de mobilidade? Aí tem que pensar nas características desse público. Onde moram, né, como pensam, como se relacionam, nível de cultura, educação, nível de renda, escolhas na hora de fazer relação de compra, as necessidades de locomoção, já que a minha ideia é resolver o problema de locomoção. Quais necessidades de locomoção têm esses clientes? Que eu posso agora modelar melhor o meu propósito e pensar nas soluções, né? O que eu vou propor de serviço ou de produto? O que eles esperam dessa empresa que vai resolver esse problema? A gente nem pensou no produto ainda, né? O propósito, a necessidade, o problema que vai ser resolvido, e depois como esses clientes vão se relacionar com esse propósito. Era o primeiro exercício, né? Da aula 1. Depois do exercício 2, né, nessa mesma aula, da primeira semana, era construir a missão, visão e valores. Representa a identidade da organização. Ainda aqui nós estamos no nível estratégico. Missão, visão, valores são conceitos concebidos pela alta administração no nível estratégico. Missão, o hoje da empresa. O que ela faz agora? Por que eu existo? Quem sou eu? Como eu me relaciono com as pessoas? Minha identidade é a minha missão. O que eu faço, para quem eu faço, por que eu faço. Basicamente isso. Visão é o amanhã da empresa. Onde eu quero chegar? Como eu vou fazer para chegar lá nesse onde? Quais são as ferramentas que eu disponho para chegar lá nesse futuro? Isso é a visão da empresa. E por fim, os valores, ou seja, como eu me relaciono com todos os envolvidos. Quem está nessa relação com a empresa? Os próprios colaboradores, os fornecedores, os clientes, os sindicatos, os governos, enfim, né? Sejam elementos internos ou externos dessa organização, nós temos diversas relações da empresa. Tá? As principais são essas que a gente falou. Né? Sempre é alguma entidade, né? Ou um grupo de pessoas que a gente define por um determinado nome ou papel. Né? Clientes é um grupo de pessoas, tem relação com a empresa. Fornecedores são empresas onde tem pessoas que se relacionam com a nossa empresa. Governo são pessoas que estão dentro do aparelho estatal se relacionam com a empresa. Tá? Entidades de classe, sindicatos, sempre é um processo de relação. Tá, tá bem? Depois, já na nossa segunda semana, a gente tratou da análise ambiental. Na análise ambiental, a gente tem que pensar em todas essas relações que a empresa tem, porque isso afeta essa organização e, com certeza, né, a empresa também tem um nível de influência em alguns desses elementos, sejam externos ou internos. Então, merece análise. Tudo aquilo que a empresa tem capacidade direta de tomar decisão são os elementos internos. Tá? A empresa toma decisão sobre quantos colaboradores ela precisa contratar, então isso é gestão direta da empresa. Forma de treinamento das pessoas, forma de contratação, como fazer o processo acontecer, o fluxo de trabalho, as instruções de trabalho, tudo decisão da empresa. Então, gestão direta. Então, tudo que é interno são os elementos que a empresa tem gestão direta. Aqui entram todos os departamentos da empresa, né? Todas as áreas, departamentos, logística, comercial, marketing e assim por diante. As pessoas que trabalham na empresa, as instruções, enfim. Mas no ambiente externo, está tudo aquilo que a empresa não tem gestão direta. No ambiente externo, a empresa não tem gestão direta. Ela pode definir quantos clientes vai ter? Diretamente, não. Ela pode definir
O preço que os fornecedores cobram? Diretamente não. Ela pode negociar com os fornecedores, mas definir qual vai ser o preço que ele vai cobrar, não. Ela pode conquistar os clientes, mas definir se os clientes vão comprar dela ou não, ela não pode fazer. O governo, ela não pode definir quanto que o governo vai cobrar de imposto, seja estadual, municipal ou federal, mas ela é afetada por isso. Então, governo, fornecedores, clientes, sociedade, sindicatos, entidades de classe, meio ambiente, tudo está lá fora. E tudo afeta a empresa e ela não tem gestão direta, tá? Esse é o ambiente externo. Claro que no ambiente interno ela define diretamente, né? Quero mudar uma política, quero mudar uma instrução de trabalho, a forma de contratação das pessoas, a forma de treinamento, a forma como a gente vai fazer a logística da empresa. Ela define, então, uma decisão direta. Agora, para o externo, ela não tem gestão direta, então ela tem que fazer planos de contingência. Né? Se acontecer tal coisa, lá fora, nos fornecedores, clientes, né? Governo, por exemplo, o que a gente vai fazer? Então, ela pode fazer planos de contingência. Então, ela tem planos internos de forma direta, planos externos, né? O que fazer se começar a entrar água dentro do bote, né? Não podemos deixar afundar, então a gente tem que tomar uma ação, né? Para isso, a empresa precisa fazer uma análise detalhada desses ambientes, tanto interno quanto externo, que é a nossa matriz SWOT. Quadro SWOT, né? Também chamada de matriz fofa, por causa da sigla em português, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, forças, fraquezas estão no ambiente interno. Oportunidades, ameaças estão no ambiente externo. Então, força é interno, ou seja, no que eu sou bom? O que eu faço de bom? Ah, eu tenho uma boa equipe de vendas. Força. Ah, o meu marketing, né, é dos mais atualizados. A gente está presente nas melhores e maiores redes sociais. A gente tem tantos milhões de clientes, né, em tal rede, tantos na outra. Uma interação constante, um engajamento excelente no YouTube, não sei o quê. Enfim, força. Né? Ah, o nosso preço de venda é o mais competitivo dentro do nosso mercado de atuação. Força. É a empresa que define o preço de venda, né? Enfim, faz esse processo. Fraquezas, é interno. Equipe de vendedores pouco experiente. Ah, uma fraqueza, é interno. Né? Ah, os nossos prazos de entrega são os mais longos comparado aos nossos concorrentes. Uma fraqueza, isso é interno. Sou eu que tenho o prazo mais longo. Agora, oportunidades e ameaças são externos. Então, oportunidade, a ampliação, né, do mercado. Tem lá um público consumidor, atendo lá 50 mil pessoas, mas esse mercado é de 1 milhão de pessoas. Para aquele produto que eu vendo, o serviço que eu presto, eu atendo 50 mil pessoas. Então, eu tenho uma oportunidade de ampliação de atuação nesse mercado. O mercado não está lá fora? Sim. E se eu tenho só 50 mil clientes de um mercado de 1 milhão, então tem uma oportunidade. Ampliação do mercado de atuação. É uma oportunidade. Tem que fazer esforço para chegar nisso? Tem, né? Mas é uma oportunidade. Bom, eu tenho a minha sede, mas não tenho filiais. Então posso colocar ali, né? Abertura de novas filiais como uma oportunidade. Ah, minha empresa tem bastante recurso financeiro. Nesse momento de crise, né? Eu poderia absorver, comprar, fazer fusões com outras empresas. Daqui a pouco isso é uma oportunidade. Tem empresa que está fazendo isso, né? Inclusive o exemplo do problema de hoje, né? Do Facebook, né? Ele aproveitou algumas oportunidades no mercado. O Instagram era do Facebook? Não, né? Ele foi lá e comprou, aproveitou uma oportunidade. O WhatsApp era do Facebook? Não. Ele foi lá e comprou, aproveitou uma oportunidade. Né? Muitas empresas acabam fazendo isso. Amplia sua capacidade dentro do mercado
comprando outras empresas, fazendo fusões ou aquisições, tá? Ameaças estão lá fora. Tá? Crise do coronavírus. Não precisa ser necessariamente a do coronavírus, mas uma crise eventual é uma ameaça. Crises eventuais acontecem na história da humanidade, a cada década, a cada século, né? Cada meio século, há milhares e milhares de anos, né? Acontece. Né? Nessa última década deu uma emboladinha das ameaças, né? Mas, desde que o mundo é mundo, sempre tem ameaças, né? Os dinossauros não puderam fazer nada, mas caiu um meteoro, né? Eles não tinham um plano de contingência, né? E aí não conseguiram escapar dessa, né? Mas se a gente conhece o problema, sabe que pode acontecer, ele é uma ameaça, mas a gente tem que fazer um plano de contingência. Fato, né? Que eu fiz a análise, eu conheço a ameaça, então tenho que me preparar para ela. A minha empresa é uma empresa importadora. Eu importo lá 70% da minha matéria-prima para depois transformar em produto e vender para os meus clientes. Bom, claro que o problema cambial, né, é uma ameaça. O dólar sai de 5,30, vai para 6. Quanto vai multiplicar os meus custos com os contratos internacionais que eu estou pagando em dólar? Fiz um contrato hoje de $1 milhão para comprar moletom para vender para os meus clientes. Vai vir um container da China, ou vários containers da China, esse contrato é de $1 milhão. E hoje está 5,30. É quando chegou o dia de pagar o contrato, o dólar estava 6. Meu Deus do céu, né? 70 centavos num contrato de $1 milhão. Faz aí o cálculo para ver quanto é que dá 70 centavos vezes $1 milhão. Hã? Quanto é que dá? 700 mil? 700 mil? Hã? É um dinheiro. Bom, o que eu posso fazer? Plano de contingência. Eu não posso afetar, né, o câmbio. Dizer para o governo, ó, Banco Central, vai lá, leiloa dólar agora para baixar o câmbio, porque eu tenho que pagar o meu contrato. Isso não é gestão minha. Não tem como fazer isso. Você atacado aí, né, nas minhas finanças por uma ameaça que eu não fiz um plano de contingência. Agora, plano de contingência, bom, fiz meu contrato a 5,30 e foi lá naquele mesmo dia e comprei, né, dólar, né, para pagar esse contrato. Chegou o dia de pagar, eu tinha comprado dólar a 5,30, agora o dólar pode estar 8, que o dólar que eu comprei vai estar valendo 8. E aí vou lá e pago o meu contrato, ponto final. Ou então, eu tenho espaço físico na empresa e tenho o dinheiro. Eu vou lá e me antecipo. O dólar a 5,30, já pago a matéria-prima e pago para 3 meses. Porque eu já tinha o dinheiro disponível, já aproveitei o dólar a 5,30 e enchi lá o meu estoque para 3 meses. Tinha espaço físico. A empresa tinha dinheiro e tinha espaço físico. E sabia que ia ter pedido para utilizar aquele estoque. Então, pode se antecipar a compra. Garantir, né, a matéria-prima e depois, lá daqui a 2, 3 meses, quando o dólar estiver mais alto, e não se preocupa, já está com a matéria-prima lá. Planos de contingência, depende da empresa, das características, daquilo que ela tem de disponibilidade. Tá? Bom, então, fatores internos. Se cair na prova, vocês não vão esquecer, né? O que é fator interno? Gestão direta. Quais são os fatores internos? Força e fraqueza. Força e fraqueza. E quais são os fatores externos? Dá para olhar aqui na tela, né? Fatores externos, Oportunidade é oportunidades e ameaças. Muito bem. Isso é o básico da matriz SWOT, é o básico da análise ambiental, né? Claro que exemplo de fraqueza, rotatividade de colaboradores. Está ligado ao quê? A um departamento. Então, todas aquelas situações, problemas que acontecem dentro dos departamentos acabam sendo fraquezas, né? Então, ressalto aqui, né? Exemplo de fraquezas, é interno. Então, departamento pessoal, rotatividade de colaboradores. Lá nas vendas, equipe de vendas pouco experiente. Então, está dentro do departamento, é gestão direta da empresa, é interno, é uma fraqueza, portanto.
tá? Bom, depois da nossa análise SWOT, o próximo passo foi a metodologia do planejamento estratégico. A gente olhou todos esses passos, porque logo depois da análise SWOT, a gente entra no uso do SMART, que é a definição dos objetivos e metas da análise que foi feita, para depois estabelecer, né, o plano de ação, o que fazer com essas situações que foram analisadas. É claro que a gente faz SMART, tá? Para tudo que foi analisado no ambiente da empresa. Tanto os aspectos, né, positivos, forças e oportunidades, quanto os aspectos negativos, fraquezas e ameaças. A gente faz SMART para tudo isso. Ou seja, definição de objetivos e de metas, tá? Lembrando que depois aqui da etapa 1, que é a análise estratégica, que vai até a SWOT, análise estratégica, conceito do negócio, missão, visão, valores e SWOT. Depois, na etapa 2, a definição de metas e objetivos é o SMART. Definição SMART, que foi o nosso exercício 3, né? Onde vocês tinham que fazer, então, a definição específica, mensurável, ambiciosa, realista e precisa no tempo de todos os problemas. Foi isso? Foi, né? E a gente até falou assim, ó, tem que fazer de tudo na vida prática, lá na gestão empresarial, mas para o nosso exercício a gente ia fazer da onde? Aqui os problemas. 4 fraquezas, 4 ameaças que foram elencadas na SWOT de vocês. Vocês pegariam ali, então, 8 elementos, né? 4 fraquezas, 4 ameaças, para fazer o SMART. Ou seja, quais são os objetivos e as metas em relação a estes problemas, tá? Aqui estão os problemas. As ameaças e as fraquezas. Então, equipe de vendas pouco experiente. Fraqueza. Objetivo SMART. O que tem de específico nesse problema? Tem que especificar melhor, colocar um prazo, um tempo, né? Aprofundar a análise do problema, porque na SWOT só equipe de venda pouco experiente é, né, só dizer o nome do problema. Mas o que tem lá dentro dessa caixinha? Abrir essa caixinha e olhar lá dentro. Né? O que faz acontecer esse problema? Né? Quais são as características que envolvem esse problema? O que ele afeta? Né? De onde vem, né, o problema, a sua origem? Propor algumas soluções, algumas ideias, dar um prazo no tempo, né? Fazer essa análise SMART para cada um, para os 8. Tá? Maiara levantou a mão, pode falar, Maiara. Eu apertei sem querer, senhor. Tranquilo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tudo de boa? Tudo tranquilo? Hã? Já está estabelecida a comunicação com o mundo. Hã? WhatsApp funcionando, né? Agora ninguém quer mais guerra com ninguém. Muito bem. Não sei se isso é bom ou ruim, né? Mas. É? Ah, então tá. Já pode se comunicar com o mundo. Depois do Smart, então, de realizada, né, a análise dos objetivos e metas em relação a tudo que foi analisado no ambiente interno e externo, é claro, né, que nós temos que formular estratégias. No nosso exemplo da aula 3, inclusive, a gente, né, do terceiro exercício, né, quarto exercício no Smart, a gente pensou a respeito disso, né? Quais são as estratégias? Lembra lá do exemplo da aula anterior? Tinha lá aumento de 50% nas vendas. Aí tinha os passos da análise, né? Formação da estratégia. O que tinha que fazer? Depois resultou lá em fazer um formulário, onde seria, um formulário não, um folder, né? Onde seria registrado lá a nova política de preços, o novo cardápio da empresa, né? Os diferenciais para aumentar as vendas. Então, essa foi a estratégia para resolver o problema apontado na SWOT e que foi detalhado no SMART. Claro que depois coloca esse plano em ação, na etapa 4, que é o 5W2H,
que era a segunda parte do exercício da aula anterior, né? Depois do SMART, monta o plano de ação, onde se define o que será feito, quem vai fazer, a responsabilidade pela execução, né, daquele o quê, quanto vai custar, o período de realização, né, o quando, o início, o fim, por que está sendo feito aquilo, né, o que se quer com aquele objetivo, enfim. E depois, é claro, coloca todo esse plano em execução. Não acabou aí, né? Coloquei o plano em execução, tinha alguém responsável, tinha um prazo para fazer, um custo para controlar, né? Aplicar aquela solução para obter aquele resultado. Feita a execução, realizado no prazo, aí se faz o chamado controle. Foi feito no prazo combinado, atingiu as metas de tempo, de custo e de ampliação, por exemplo, das vendas ou de produtividade, eu faço esse controle. Porque quem mede faz gestão e pode tomar decisão sobre os desvios que possam acontecer, né, naquela meta que foi estabelecida. Se eu não tenho meta, eu não tenho nem como controlar, não tem como fazer gestão, né? Se eu não tenho os números, pouco importa, né? A produtividade ideal para esse produto, para aquele outro. O nível de vendas para o faturamento da empresa nesse período. Se eu não sei esse número, eu não tenho essa meta, não tem controle. Então não tem gestão. Então, para ter gestão, eu tenho que ter números, meta e tomar decisões caso hajam desvios diante daquilo que foi estabelecido. Meta de produtividade, meta de vendas, meta financeira, meta de custo, enfim. E claro, né? Fez o controle, deu tudo certo, retroalimentação. Vamos padronizar isso. E foi feito esse procedimento, deu certo, então agora o padrão é esse. Ah, não deu certo, então retroalimentação. Vamos fazer a análise toda de novo, porque tinha que ter aumentado 50% as vendas e aumentou só 30%. Ou seja, esse problema que a gente pensou resolver com essa ação, na verdade ele é multifatorial. Então só esse fator não foi suficiente. Então tem mais coisa aí na análise do problema, tem que olhar de novo para dentro dessa caixa e analisar melhor, né, esse contexto do problema, para buscar o restante, os 20% que a gente deixou passar. Tem alguma outra coisa que origina esse problema. Então a gente pode ir lá buscar fazendo uma nova análise. Tá? Então essa é a metodologia do planejamento estratégico. São os 7 passos do planejamento estratégico e a gente percebe claramente, depois de ter passado por todas as aulas, né, da aula 1 a 6, que todas as ferramentas, os passos que a gente viu estão distribuídos, tá, nessas 7 etapas. E depois, na sequência, a gente viu a importância da tomada de decisão a partir dessas análises e do controle que foi feito. Então, uma coisa é fazer análise e descobrir o contexto dos problemas, das situações que a empresa tem que ter atenção. Depois, outra coisa é estabelecer as metas. E depois, outra coisa é tomar as decisões sobre aquilo que foi obtido. Né? Então, sem que haja o controle, nós não temos como tomar decisão. Você tem que saber lá quanto é que tem que faturar no mês na tua empresa, trabalha na área comercial, se trabalha na área de produção, tem que saber qual é a produtividade da tua atividade lá, porque tu vai ser cobrado por aquilo, teu chefe vai chegar, ó, não atingiu o faturamento, o que que houve? Claro, primeiro o impacto é a cobrança, depois vamos sentar junto, vamos conversar, vamos ver o que a gente vai fazer para reverter essa situação. Né? Em termos de gestão, é isso que a gente faz, né? A gente, para tomar decisão, a gente vai analisar o problema, conversar com as pessoas, estabelecer novos parâmetros, novas medidas, novos controles, novas sistemáticas, procedimentos, para que a gente consiga atingir aquele objetivo. Então, a gente tomou uma decisão em cima dos fatos, dados e números. Por que eu sei que não atingiu o faturamento? Porque eu estabeleci uma meta. Como é que eu sei que eu não estabeleci a produtividade? Foi estabelecida uma meta. Aí eu consigo tomar a decisão, né? E esse processo, ele é um processo, então, racional da tomada de decisão, né? Não é o único método, né, de tomada de decisão, a gente já viu isso em outra aula, né? Tem o método intuitivo, né? Aquele improvisacional, mas são outros métodos. Então, o processo de tomada de decisão, ele é muito importante porque ele diminui os conflitos. Se eu não tenho uma meta e a empresa não chegou naquele faturamento,
a gente reúne a equipe, é o problema do fulano que fez aquilo outro, né? Eu não sei por que a empresa não está tendo caixa, né? Quanto é que foi o custo? Não sei. Quanto é que foi a despesa? Não sei, né? É o custo administrativo que está muito alto, é o custo do comercial? Não sei, porque eu não tenho meta e eu não sei se aquele custo está ou não adequado. Então tem que estabelecer essas metas para tomar as decisões. Então a empresa precisa ter um determinado nível de liquidez para fazer frente às obrigações perante terceiros. Tem que pagar salário, tem que pagar fornecedor, tem que pagar empréstimo, e toda hora isso está rodando no mês da empresa. Eu tenho liquidez para isso? Tem que analisar, tem que ter um número, tem que saber qual é o nível de liquidez que a empresa precisa ter para cumprir com essas obrigações. Senão, eu não tenho nem como tomar decisão. A gente não tem liquidez porque os valores a receber líquidos lá no balanço patrimonial estão baixos. Ou seja, eu não estou convertendo venda. O estoque está alto, eu tenho pouco dinheiro em caixa, está chegando o fornecedor para pagar e eu não tenho dinheiro no caixa, porque não tem valor a receber dos clientes, o estoque está muito alto, não estou convertendo venda. O que está acontecendo? Que eu tinha um limite lá de liquidez para atingir, não atingi. Né? Eu tenho que fazer essa análise. Aí do financeiro eu vou analisar os outros departamentos e chego ao motivo pelo qual, né? Fazendo essa análise. Então, tomar de decisão só acontece se eu tenho os números, só acontece se eu tenho um processo de gestão adequado. Né? Ciclo básico da tomada de decisão. Então, são 4 caixinhas básicas ali. Né? Identifica o problema. O que me ajuda a identificar o problema? Análise de ambiente, análise SWOT. Quais problemas eu consigo identificar na análise SWOT? As ameaças, que são externas, e as fraquezas, que são internas. Então, já tenho ali uma boa capacidade de identificar problemas. Depois, desenvolver alternativas de solução a esse problema. Para desenvolver essas alternativas de solução, eu preciso aprofundar o conhecimento sobre o problema. Eu faço o SMART, né? Eu aprofundo ali a análise de cada problema. Depois, eu escolho a melhor alternativa para resolver aquele problema analisado, colocando, né, o meu plano em ação, enfim, e depois faço a avaliação e feedback da solução que foi implementada. Deu certo? Padroniza, não deu certo, volta para o início. E aí eu tenho meu processo de decisão dentro do ciclo, né, do planejamento estratégico. Andam juntos. Se eu não tenho tomada de decisão, planejamento estratégico não teve utilidade. Então tem que ter tomada de decisão junto, né? Os modelos de tomada de decisão. Foram esses 3 que a gente viu na aula sobre tomada de decisão, né? O modelo racional, geralmente esse aí é o melhor, o mais dotado, o que deve ser utilizado em primeiro lugar. Obviamente, né? A característica dele é pensar primeiro, racional. Eu penso no problema, eu analiso o problema, todos os característicos, né, desse problema, o que está envolvido, o contexto dele, para depois tomar uma decisão. Então, se eu tomar uma decisão sem conhecer a fundo o problema, talvez eu tome a decisão menos adequada, né? Eu preciso analisar um determinado problema, o seu contexto, os impactos, a origem. Então, eu preciso pensar primeiro. Esse é um modelo racional, dotado de 6 passos, né? Aqueles 6 passos que a gente viu na aula. Inclusive, eu recomendo, né? Se não lembram dos 6 passos, revejam essa aula, anotem, pode ser importante. Mas a gente tem um outro modelo, chamado modelo intuitivo. A característica dele é ver primeiro. Então, eu vou lá e vejo, né, o problema e tomo uma decisão por aquilo que eu vi. Então, eu olhei, é assim, então a solução é essa. Então, eu não faço uma análise mais profunda como modelo racional. Em geral, o modelo intuitivo, ele é utilizado, mas nunca deve ser utilizado sozinho, né? Eu posso regredir, dar um passo atrás e ir até um modelo racional. Então, eu vi, acho que a solução é essa, mas primeiro vamos fazer o racional aqui, para confirmar se aquela minha primeira impressão estava correta. Né? Então, do intuitivo, eu tenho que necessariamente ir para o modelo racional. E depois o modelo improvisacional, né? Faz primeiro, não pensa, né? Nem analisa muito o problema. Vai lá, né? E resolve.
Esse é o modelo improvisacional, fazer primeiro. Esse deve ser ampla e totalmente evitado. Tá? Para qualquer tipo de decisão. Né? Não é só na empresa, assim, tipo na vida. Né? Qualquer coisa que a gente tenta improvisar, a chance de dar errado ela é muito, muito grande. É na sorte. Né? Tentei, deu certo, que legal. Mas quantas vezes eu tentei para dar certo? Aí pode ser ao infinito e além, às vezes, as tentativas. Né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? O William mandou no chat. Está saindo do serviço? Tranquilo. Tá, gente? Então são esses 3 modelos, tá? Característica do improvisacional é fazer primeiro, deve ser evitado. O intuitivo é ver primeiro, pode ser utilizado, mas não sozinho. E o modelo racional, esse é o preferencial, né? Então esse primeiro todo o processo, né, de análise, pensar primeiro. Faço planejamento, né? Muito bem. Bom, para tomar decisão, a gente tem 2 possibilidades. É a decisão individual ou a decisão em grupo. Elas têm pontos positivos e pontos negativos. Ambas, né? Claro que a decisão individual, né, é mais eficiente no sentido de que ela consome menos tempo. Menos recursos para tomar uma decisão. Mas, no entanto, a gente tem uma perspectiva do problema analisado. Pode usar o modelo racional ou intuitivo, mas vai ser uma perspectiva. Mesmo que eu utilize o modelo racional, é um indivíduo só fazendo todos aqueles processos do modelo racional. Ou seja, tem um viés de pensamento ali. O viés daquele indivíduo, a sua cultura, a sua forma de pensar, o seu intelecto, sua capacidade cognitiva, que está direcionando, ou seja, tem um viés, a forma de alguém pensar aquele problema, mesmo que use o modelo racional. Embora ele seja mais rápido, vantagem, embora consuma menos recursos, vantagem. No entanto, os grupos são mais eficazes, porque a gente evita, né, essa questão do viés, né? Geram mais alternativas, ou seja, né, eu tenho uma visão multifatorial, múltipla sobre a situação, sobre o problema. Né? A visão de diversas pessoas sobre o mesmo problema pode trazer diversas e diferentes soluções, e às vezes aquela, né, de um único indivíduo não fosse a melhor, né, ou a mais criativa, mas no conjunto o grupo consegue, né? Daqui a pouco soma as ideias de um com a ideia de outro, a proposta de um com a proposta de outro, e a gente tem um resultado melhor. Tá? Então ela é mais eficaz porque gera mais alternativas e as decisões tendem a ser de melhor qualidade. Tá? Então as duas têm aspectos positivos, né, e aspectos negativos. Ou seja, qual é o aspecto negativo da decisão em grupo? Vai levar mais tempo. As pessoas precisam de tempo para pensar, debater, às vezes fazer mais de 1, 2, 3 reuniões, né, até chegar a um consenso. Então, em grupo, a gente precisa construir consenso. Então, várias pessoas pensando, né, sobre o mesmo problema. Então, a gente, né, vai acabar tendo que construir juntos. Leva mais tempo. Nos indivíduos, a vantagem é o tempo e a redução do uso dos recursos. Mas tem o problema do viés, né? O pensamento de um só. Tá? Bom, também falamos sobre motivação, né? A motivação tem relação com o planejamento estratégico? Sim ou não? Tava viajando no mundo de Bob, essa guria? Hein? O planejamento estratégico tem alguma relação com a motivação? Qual? Qual é a relação? Toda é uma coisa boa, porque tem muita coisa para falar. Fala alguma? Hã? Desempenho. Hã? Muito bem, né? Foi o ponto fundamental que a gente falou na aula, né? O desempenho.
Hã? Boa, boa. O desempenho, claro, a motivação leva ao envolvimento das pessoas e as pessoas é que fazem o resultado, né? Então, quem tem motivação? Né? Quem tem motivação? Olhando para uma empresa, não vai ser a cadeira, não é um ser senciente. Um prédio, não é um ser senciente. Ser senciente é o que tem motivação. Quem é esse ser senciente? As pessoas, né? E são as pessoas que geram, portanto, o resultado. Aí a mágica é simples, né? Mais motivação, as pessoas, portanto, né? Com uma maior aplicação da vontade, do empenho, do esforço, vão fazer mais resultado. Menos motivação, menos empenho, menos esforço, menos vontade, menos resultado. Essa é a relação direta entre motivação e planejamento estratégico. Porque no planejamento estratégico a gente pensa missão, visão, valores. E ali a gente inclui as pessoas. Não tem lá uma missão que precisa ser executada. Quem é que executa a missão? Pessoas. A visão, onde a empresa vai chegar no futuro. Quem é que vai fazer essa empresa chegar no futuro? Pessoas. Os valores são a forma da empresa se relacionar com os outros envolvidos. Quem é que se relaciona, no final de contas, com os outros? As pessoas. Tetra, é tetra. Já ganhou 3 estrelinhas. É as pessoas. Então, por isso todo, né, pensamento estratégico, ele não pode perder de foco o principal elemento, que são as pessoas. Do contrário, né, se não fizer uma gestão eficiente do capital humano, essa empresa vai ter problemas. Poderia ter mais resultado, só não tem porque cuida menos da motivação das pessoas. Se o resultado já é negativo, pode se tornar positivo. Se já é positivo, pode se tornar mais positivo ainda. E aí, em relação à motivação, nós temos a teoria da expectação, ou expectativa, do Vroom. Se falar o nome dele de mais de uma vez, é um carro acelerando, né? A mãe dele chamando ele Vroom, Vroom, né? Só que ela estava brincando de acelerar um carrinho. Mas o sobrenome dele, então, é Vroom. Ele criou a teoria da expectação. Piada de professor é sempre ruim. Riam que é para garantir a nota e a média, tá? Teoria da expectação, então, envolve 3 aspectos, ou 3 fatores, 3 relações, tá? Então, teoria da expectativa ou expectação começa com a relação esforço-desempenho. Ou seja, o indivíduo realiza um esforço e o seu desempenho, naturalmente, é melhorado. Pode ser um esforço cognitivo, e eu tenho um resultado na minha capacidade de ver as coisas e propor soluções. Pode ser um desempenho melhorado numa habilidade, né? Realizei um esforço para aprender, sei lá, a fazer programação, e aí eu tenho um melhor desempenho, né, nessa habilidade, que pode ser aproveitada pela organização. Então, as pessoas realizam esforços para melhorar os seus desempenhos. E essa busca por melhorar um desempenho, né, gera uma expectativa de recompensa. Então, o indivíduo, ao realizar o esforço, melhorar seu desempenho, ele acredita, né, que esse desempenho melhorado vai trazer resultados, tá? Ou seja, qual o resultado que eu espero? Atingir as minhas metas pessoais. E aí tem que haver aquele crush entre as duas partes. Metas pessoais, metas organizacionais, né? Juntou as duas, deu bom. Né? O indivíduo tem uma meta de crescer na empresa. Então, eu quero me desenvolver, eu quero, né, melhorar de salário, quero melhorar de cargo. Eu tenho um esforço que melhora meu desempenho, que me leva a esperar atingir essa meta pessoal. E a empresa, ao realizar
plano estratégico, obviamente, em nível tático, para que a empresa atinja sua missão, visão, valores, o departamento pessoal, que é do nível tático, desenvolveu um programa de cargos e salários, porque ele sabe que a motivação das pessoas traz mais resultado. Então, nós temos um departamento olhando para o planejamento estratégico e refletindo com uma técnica de gestão que vai gerar mais resultado, aliando as metas pessoais dos indivíduos com as metas organizacionais. Eu quero ampliar a minha atuação no mercado, eu quero, daqui a 10 anos, me tornar líder no mercado. Portanto, o departamento pessoal vai refletir isso com um planejamento tático, com um plano de cargos e salários. Tem um plano vertical e o plano horizontal. Então, para aquela pessoa que não está estudando no momento, ela pode evoluir nessa organização com resultados dentro do mesmo plano de desenvolvimento. Auxiliar 1, auxiliar 2, auxiliar 3, auxiliar 4. Não está estudando, não tem condições no momento, mas ela vai lá, se esforça e traz melhores resultados naquilo que ela faz. Então, passou um ano de empresa, auxiliar 2, passou um ano de empresa, auxiliar 3, e assim por diante. Daqui a pouco vai chegar um ponto em que ela, bom, já cheguei no máximo de um auxiliar, cheguei no auxiliar 3, auxiliar 4, eu quero crescer mais. A empresa tem um plano vertical. Bom, quer sair de auxiliar e ir para assistente? Então tá lá na descrição do cargo. Tem que ter 3 anos de experiência. Ah, já tenho. Ah, tem que estar cursando um curso técnico, pelo menos. Ah, então eu vou buscar isso, porque agora eu estou no auxiliar 3, meu salário é melhor, já consigo pagar o curso técnico. Aí eu comecei a fazer o curso técnico, estou lá, assistente. Aí já assistente 1, 2, 3. Ah, eu quero crescer mais. Ah, eu quero ser analista. Ah, para ser analista, pelo menos tem que estar fazendo uma graduação. Ah, então tá, vou lá, faço a minha graduação. Analista 1, 2, 3, me formei, estou graduado. Bom, agora graduado, tu pode ser coordenador, gerente de alguma área, de algum departamento, né? E aí tem uma proposta dessa organização dentro da teoria da expectativa, que se insere no planejamento estratégico, que busca fazer esse crush aí, né? Metas individuais, metas... É um crush, não é um crush? Não é isso? Não entendo muito dessas coisas, não. Mas, pela última revisão de crush, né? É quando dá um bang, né? É tipo, meio que flui a coisa, né? Um match, tipo, conecta. Quando as pessoas conectam, né? É o crush. Quando as pessoas colaboradores conectam com o cliente, é um crush. Não é um crush? Não é uma conexão? É uma conexão. É sempre relações, né? É só gente, é só pessoa que tem por aí. Não é outra coisa. É cliente, é gente, colaborador é gente, fornecedor é gente, né? São relações. É um mundo afetivo e de bem-estar, desde o tempo das cavernas. Quem buscou afetividade, bem-estar coletivo, né, acabou passando seus genes para a posteridade, né? Aqueles que vinham sozinhos, né, não tinham relação afetiva, companheirismo, não tinham um crush, né? Ficou sozinho ali, o leão foi lá e, né? E aí o gene dele não progrediu, não evoluiu. Então, por isso, a teoria da expectativa do Vroom, né, busca conciliar essas relações. Tá? Intervalo? Hã? É a melhor hora, professor, a hora da merenda. Quem é que trouxe Mirabel? Ah, eu sou do tempo do Mirabel, né? Mirabel e do Milhopan. O pessoal, o pessoal ia para o Milhopan e para o Mirabel. Então, 8h20, a gente faz um intervalinho, 15 minutos, para vocês respirarem, né? Abandonar o sono, espero. E aí às 20h35, a gente faz a chamada. E vamos ter vários exercícios aí para a gente fazer para revisão do nosso conteúdo, tá? Alunos minúsculo e Q maiúsculo.
Bem, gente, para vocês que estão online aí, eu só fecho a câmera e o microfone, tá? 20h35 eu abro de novo e a gente continua ali depois da nossa chamada com exercícios da revisão, tá? São muito importantes esses exercícios da revisão, tá? Não deixem de fazer. A gente vai conduzindo aí ao longo da aula até por volta aí das 10 para as 10 da noite, tá?